excelentíssimo senhor deputado Paulo Ramos, excelentíssimos senhores e senhoras deputadas e deputados, membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Inicialmente, em nome do Tenente Brigadeiro Bermudes, comandante da Aeronáutica, agradeço a oportunidade de estar aqui presente e poder fazer parte dessa tão importante comissão. Falaremos uma coisa hoje sobre a soberania nacional na visão do Comando da Aeronáutica, e nosso objetivo, então, é conhecer o papel do Comando da Aeronáutica na manutenção da soberania nacional. Falaremos alguma coisa de fundamentos, ou seja, a parte de doutrinária, pouca coisa. Em seguida, falaremos da parte de regulamentar em relação à defesa e soberania, ou seja, a parte de legislação que nos leva à soberania. E, finalmente, entraremos na parte concreta, que é a transmissão, a transformação daqueles pensamentos em ações, em projetos estratégicos que a gente entende que são fundamentais para a manutenção da nossa soberania. Os fundamentos, então, basicamente, como já foi colocado, o nosso grande doutrinador dentro das Forças Armadas, a Escola Superior de Guerra, que traduz a doutrina das forças, ela fala, claramente, que a soberania é um poder político supremo independente, representa a igualdade com os poderes dos outros povos, é o alicerce de uma sociedade livre, justa e solidária e objetivo fundamental de uma nação. A própria Constituição já fala dos princípios do Brasil nas relações internacionais em relação à independência nacional, à autodeterminação dos povos, à não intervenção e à igualdade entre os Estados. E a gente lembra que quem garante a soberania de um país é o seu poder nacional, as expressões do poder nacional, relembrando a expressão política, a econômica, a psicossocial, a militar e a científica e tecnológica. Em relação à parte de legislação, os nossos grandes documentos que tratam disso dentro do Ministério da Defesa, temos a Política Nacional de Defesa, que expressa os objetivos a serem alcançados com vistas a assegurar a defesa nacional. São objetivos nacionais de defesa, então, garantir a soberania, o patrimônio nacional, a integridade territorial e assegurar a capacidade de defesa para o cumprimento das missões constitucionais das Forças Armadas. E o próximo documento, derivado desse, a Estratégia Nacional de Defesa, ele estabelece um conjunto de atitudes, medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar para a defesa da soberania dos interesses nacionais. E esclarece que o setor de defesa é o responsável por essas ações. Partindo disso, nós temos, então, a missão do Comando da Aeronáutica, manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria. Basicamente, disso derivou uma visão da Força Aérea para os próximos 25 anos, isso estabelecido no Força Aérea 100, que nos leva até o ano de 2041, quando completaremos o primeiro centenário do Comando Aeronáutica, que é nossa visão que prevê uma força aérea de grande capacidade dissuasória, operacionalmente moderna e atuando de forma integrada para a defesa dos interesses nacionais. Disso posto, nós temos 3 grandes eixos: a operacionalidade, a modernidade e a integração. A nossa área de atuação, como todos sabem, é o que proteger o nosso território nacional, com todas essas características que são consideráveis para qualquer país do mundo, de grandes proporções, e, a partir daí, nós temos a nossa chamada dimensão de 22, quando a gente inclui também a área de responsabilidade pelos acordos internacionais que a Força Aérea, o que o Brasil assina, e a Força Aérea é responsável na cobertura do controle do espaço aéreo e na área de busca e salvamento. Traduzido, então, todos esses documentos, a Força Aérea interfere nessa parte de soberania em 3 grandes ações: controlar, defender e integrar, o que já nos dá uma diferença em relação a outras forças armadas de outros países, porque em outros países eles não têm a necessidade de integrar, porque o país não tem esses problemas, muito menos de controlar, que é uma atividade que não afeta a Força Aérea naqueles países. Eu lembro que, diuturnamente, a Força Aérea, então, emprega seus meios em proveito da integração, defesa e proteção do Brasil por intermédio de ações diversas. A partir daí, como elemento que orienta o que fazer, nós temos o nosso Livro Branco de Defesa, que estabelece 3 grandes eixos estruturantes: o fortalecimento da capacidade operacional,
a capacitação científico-tecnológica, a transformação organizacional e operacional, e, então, nós entendemos isso tudo e, periodicamente, atualizamos os nossos documentos de planejamento. O nosso grande instrumento de planejamento, num horizonte temporal de 10 anos, é o nosso Plano Estratégico Militar de Aeronáutica, que foi atualizado em 2018, e ele prevê o que fazer nos próximos 10 anos. Desse documento derivam os nossos projetos estratégicos. Basicamente, os projetos estratégicos eles atendem a 3 grandes eixos. Os meios de força aérea, que são 8 projetos, depois eu vou falar rapidamente sobre cada um. Os de infraestrutura espacial, que são 7 projetos. E os ligados à tecnologia aeroespacial, esses claramente ligados à soberania, como vai ser explicado posteriormente. Os projetos, então, de meios de força aérea, o primeiro deles é a nossa aeronave remotamente pilotada, para reconhecimento, é um projeto ainda em desenvolvimento inicial, e ele busca atender às demandas operacionais de todas as forças para atingir o domínio de tecnologias sensíveis e, principalmente, para capacitar a indústria de defesa do Brasil. Esse produto, certamente, deverá ter uma capacidade de utilizar recursos tanto em proveito da parte militar quanto da parte civil. O segundo grande projeto, o Carpones, é um projeto relacionado ao uso de satélites. Ele consiste em uma constelação de satélites de sensoriamento remoto óptico de alta resolução, claramente utilizável tanto em proveito do Comando da Aeronáutica, como do Comando do Exército, do Comando da Marinha, o Ministério da Defesa em si, e o Ministério da Agricultura, Meio Ambiente, tudo isso é relacionado a essa quantidade de informações disponibilizadas por esse satélite. O terceiro projeto é a modernização do nosso ECO 99, aeronave com capacidade radar. Essa aeronave ela é fundamental, ela é um divisor de águas em termos de capacidade militar de um país, porque ela proporciona uma ampliação considerável da capacidade de detecção e possibilita a interceptação e acompanhamento de aeronaves de pequeno porte em áreas remotas, sem que haja a necessidade de infraestrutura de solo para que sejam identificadas essas aeronaves. O quarto projeto, o nosso FX-2, de grande conhecimento público, ele fez a primeira aeronave brasileira, ou seja, da Força Aérea Brasileira em si, ela fez o primeiro voo na Suécia esse mês. Então, ela é uma aeronave de primeira linha, inclusive comparada com as aeronaves melhores hoje em atividade na aviação mundial. O quinto projeto, o nosso KC-390, também uma aeronave fantástica em termos de capacidade operacional. Ela é revolucionária, ela é uma aeronave muito moderna e tem uma grande gama de missões a que ela é capaz de atender. O nosso próximo projeto é um projeto também de grande porte, é um projeto que equaliza o Brasil em termos de capacidade militar com vários países do mundo, com a grande maioria dos países do mundo, em termos de defesa aérea. É um míssil ARA, é um míssil de 300 quilômetros de alcance, de fabricação nacional, aproveitando um projeto já em desenvolvimento pelo Exército Brasileiro, a ser utilizado pelas aeronaves, que não dá uma capacidade de ataque considerável. O sétimo projeto de meios aéreos, então, é o BVR. Ele é um míssil que consiste... É um projeto que consiste na aquisição de mísseis de longo alcance para serem utilizados por aeronaves, e ele realmente nos equipara às melhores forças aéreas do mundo em termos de capacidade de fogo. Nosso oitavo projeto estratégico de meios aéreos, o VLM, é o nosso veículo lançador de microsatélites. Nós tivemos problemas no nosso VLS, foi muito discutido dentro dessa comissão o que aconteceu no passado. Hoje nós temos um projeto um pouco menos ambicioso, mas muito mais coerente com as nossas capacidades, e certamente será um grande resultado quando tivermos a capacidade de lançarmos microsatélites, daqueles que atingem até 150 quilos em órbitas polares ou equatoriais. Os projetos de infraestrutura, o primeiro deles é a adequação da L2, a antiga base aérea de Anápolis, para receber o KC-390 e o Gripen. Então, ela necessita de vários melhoramentos e várias atualizações para que essas aeronaves consigam operar em sua plenitude nessas instalações.
O projeto seguinte é um projeto de controle do espaço aéreo, o projeto da DSB Continental. Esse sistema ele utiliza pequenos sensores de solo que substituem os radares, e eles utilizam essas informações em aeronaves, de modo que o controle de tráfego aéreo fique mais rápido e com informações mais atualizadas e de uma forma muito mais barata. Evidentemente que isso só pode ser utilizado com aeronaves cooperativas, porque a aeronave precisa ter o equipamento dentro dela. Certamente, as aeronaves que fazem o uso indevido do nosso espaço aéreo não estarão com esse sistema ligado, então os radares permanecem sendo necessários. Esses equipamentos simplesmente facilitam esse controle. A nossa rede ATN-BR é uma rede de telecomunicações atualizada dentro do controle do espaço aéreo, que faz com que nós tenhamos uma agilidade de transmissão de dados e em tempo real muito maior e com um custo muito efetivo muito menor do que hoje é feito. Economia e eficiência alinhado a uma rede moderna baseada em computador. O nosso próximo projeto estratégico é o Centro Espacial de Alcântara. Ele representa a consolidação do Complexo Aeroespacial Brasileiro, visando disponibilizar aquela área para utilização pública ou privada, nacional ou internacional. Basicamente, ele utiliza a localização privilegiada do hoje Centro de Lançamento de Alcântara e a infraestrutura já existente com a pequena necessidade de adaptação. O outro projeto estratégico é o nosso projeto de Centro de Controle de Guaratinguetá. Ele junta os controles de aproximação de Rio e São Paulo numa localidade única, fazendo com que nós utilizemos menos controladores e menos equipamentos, com uma total capacidade de utilização de mais ou menos setores, de modo que o tráfego fica controlado de forma muito mais fluida e muito mais eficiente, com muito menos riscos e muito menos recursos envolvidos. Outro projeto estratégico, o stand operacional, é muito mais para desenvolver a capacidade de utilização das aeronaves de caça. Tá? Ele basicamente é um centro de tratamento operacional e de emprego de material bélico, tanto ativo quanto inerte. É na área de Cachimbo, uma área protegida, que hoje a Força Aérea é responsável e mantém o meio ambiente intacto lá, e ele permite, pela sua área, por ser mais isolada, que sejam feitos os testes sem grandes problemas e sem risco para a população. Outro projeto estratégico, os radares de defesa aérea, é uma família de radares que é em desenvolvimento, que fazem com que nós tenhamos menos dependência do exterior em relação a isso e possamos fazer com que o nosso controle de espaço aéreo permaneça eficiente na primeira linha comparada com a aviação mundial. Finalmente, os projetos de tecnologia aeroespacial, basicamente projetos extremamente ligados à área de soberania. O primeiro deles é o IFF Mode 4. Esse IFF é um sistema de identificação de aeronaves que faz com que nós consigamos saber se a aeronave é amiga ou inimiga. Não só é utilizada por aeronaves, como também é utilizada por veículos terrestres e embarcações. É uma tecnologia completamente nacional. Só para termos uma ideia, nós recebemos a oferta o ano passado dos Estados Unidos do modelo, que é o modelo utilizado para a OTAN. Nós agradecemos, mas vamos continuar desenvolvendo um sistema nacional, porque o algoritmo é nosso e nos permite com que tenhamos a capacidade de identificar sem depender de receber o algoritmo de qualquer outro país. Então, isso nos dá uma independência e, indubitavelmente, é ligado diretamente à soberania nacional. Na mesma linha de raciocínio, nós temos o Link BR2, que é um equipamento de transmissão de dados codificados. Ele é utilizado também entre aeronaves, aeronaves, embarcações, veículos terrestres, e ele serve para transmissão de dados codificados, ou seja, criptografado, da mesma forma com algoritmos nossos, nacionais, desenvolvidos no Brasil. Hoje, em responsabilidade do projeto é do Comando da Aeronáutica, mas vai ser utilizado pelas 3 forças coordenadas pelo Ministério da Defesa. E, finalmente, nosso último projeto estratégico, o ProPiper, é um projeto de demonstrador tecnológico de aeronave de propulsão hipersônica, é um projeto do nosso DCTA, é extremamente moderno.
todo mundo ouviu, pelo menos essa área mais especializada, quando, o ano passado, a Rússia fez alguns testes com mísseis hipersônicos e foi alardeado que não há defesa contra míssil hipersônico. Então, é um veículo de grande velocidade. Nós temos já desenvolvido o túnel de hipervelocidade, ou seja, um processo que está bastante adiantado e é a vanguarda da tecnologia mundial, e nós estamos na primeira linha em relação a esse projeto. Dessa forma, nós completamos rapidamente uma passagem dos 18 projetos estratégicos que nós entendemos que são ligados basicamente à soberania nacional. Praticamente todos eles têm grande envolvimento da indústria nacional e eles são fundamentais para que nós consigamos manter um futuro promissor em relação a essa área tecnológica e desenvolvimento. Dessa forma, para encerrar, eu passo rapidamente um filme de 2 minutos tratando sobre essa nossa visão. – 22 milhões de quilômetros quadrados. Essa é a dimensão da responsabilidade da Força Aérea nas missões de defesa, controle do espaço aéreo e integração. Tudo isso para cumprir o nosso papel de manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria. Para se ter uma ideia do tamanho dessa responsabilidade, toda essa extensão equivale a mais que o dobro da área do continente europeu. Em cumprimento aos acordos internacionais, a FAB é responsável por controlar voos além da área onde a defesa aérea atua, avançando mais 10 milhões de quilômetros quadrados sobre o Oceano Atlântico, alcançando os 22 milhões de quilômetros quadrados. A defesa do espaço aéreo brasileiro abrange o território e a zona econômica exclusiva, atingindo 12 milhões de quilômetros quadrados. Para vigiar essa dimensão, a Força Aérea Brasileira realiza missões de caça, patrulha marítima, busca e salvamento, reconhecimento e transporte. Todo o aparato está distribuído em regiões estratégicas do país. Grande parte das aeronaves da FAB proporciona a integração do Brasil em toda a sua área territorial com inúmeras missões que levam cidadania, dignidade, atendimento de saúde e tantos outros direitos fundamentais à população carente em regiões de difícil acesso. Dimensão 22 é um conceito que está no DNA da FAB e que representa exatamente esse cenário geometricamente fabuloso, atuando 24 horas por dia. Dessa forma encerramos. Muito obrigado. Agradecer ao Major Brigadeiro do Ar Sérgio Roberto de Almeida. Quando ele deferir a palavra, falei no general. E agora, passando a palavra ao general de divisão. Vou chamar de brigadeiro, não tem problema. General, a mim, eu vou falar num brigadeiro com que convivi, que foi o brigadeiro Rui Moreira Lima. Uma palavra do senhor, general. Deputado Paulo Ramos, senhores deputados, presentes, senhoras e senhores, componentes aqui da mesa, muito boa tarde, obrigado por esta oportunidade em nome do Exército Brasileiro. Eu vou iniciar a minha participação com algumas questões conceituais, depois o embaixador Candeias me corrige se eu falar alguma besteira aqui, embaixador. E nós vamos, para tratar, para contextualizar um pouquinho a participação do Exército nisso que Almeida já brilhantemente nos mostrou a respeito especificamente da Força Aérea. Bom, essa questão de soberania tem muito a ver, né, e diz
a história, desde a Paz de Westfália, no fim da Guerra dos 30 Anos, 1648, nós estávamos aqui expulsando os holandeses dos Montes Guararapes, acabando com a invasão holandesa do Nordeste, no saliente nordestino brasileiro, e lá, na Europa, se encerrava a Guerra dos 30 Anos, e a Paz de Westfália introduziu aquilo que nós chamamos do sistema estatal que vige até hoje. Naquele momento se falava em 4 questões importantes: a soberania, a igualdade jurídica entre os Estados, a territorialidade e a não intervenção. Tem uma frase de um escolar muito boa que diz que a soberania é aquela capacidade que o Estado tem de não encontrar nenhum poder maior externamente e nenhum poder igual internamente. Esse é o Estado soberano, né? É o Estado que tem o monopólio do uso da violência. E quando isso não acontece assim, problemas para todos, não é? Mas a soberania de um ator implica em uma questão muito interessante, que é a aceitação, o reconhecimento desse ator no sistema internacional. Nesse caso, uma das perguntas que se fazia no documento, no requerimento, não há a menor dúvida disso, o Brasil é um país soberano. Ele tem o seu território, tem a sua nação, tem o seu regime legal, tem todas as estruturas de um Estado e é reconhecido no sistema internacional, não há a menor dúvida disso. Acontece que esse sistema westfaliano, ele, com o passar do tempo, elementos mais modernos vêm sendo agregados ao sistema internacional que obrigam que esse conceito de soberania ele evolua. Por exemplo, e essa evolução, esses novos aspectos da cena, são aspectos que invariavelmente vão causar algum tipo de constrangimento à soberania de um Estado. Que aspectos são esses? Vários. Nós temos temas altamente globalizantes, temas econômicos, políticos, culturais, sociais, religiosos, ideológicos e ambientais. Todos eles, vamos dizer assim, potencializados pela facilidade de comunicações hoje em dia, pela rapidez com que as coisas acontecem e são divulgadas nos 4 cantos do mundo. Isso certamente traz algumas questões. Outros fatores, o surgimento de atores não estatais poderosos, né? Nós temos atores supraestatais, União Europeia, por exemplo, atores interestatais, CDE, outros, atores transnacionais, inclusive ilegais, crime. Até ontem, sobre isso, li um termo interessante de um autor que diz que talvez estejamos voltando ao que seria um neomedievalismo, porque justamente a Paz de Westfália veio para, de certa forma, disciplinar todas aquelas questões de soberania que havia na era medieval, aquelas disputas todas. Isso veio mais ou menos disciplinar, criando as unidades básicas do sistema, que era o Estado. Mas agora, com esse sem número de atores não estatais na cena e com relativo poder, essas coisas, esse autor diz, será que estaremos voltando a um neomedievalismo? Talvez nessa questão de novos atores? Não sei. O fato é que esses atores são bastante interdependentes. Estas questões são bastante interdependentes. É muito difícil, nós estamos vivendo isso no Brasil hoje, com a questão das queimadas na Amazônia, por exemplo, essa questão toda levantada mundialmente. É muito difícil um país qualquer ele tomar uma decisão que lhe caiba segundo sua soberania e tomar a decisão de forma absoluta sem considerar nos seus cálculos aquilo que pensam os outros estados, aquilo que pensam outros atores com capacidade de influência naquilo que foi decidido.
Então, poderíamos citar aqui o dia todo exemplos de decisões de Estados soberanos, mas que eles têm que, de certa forma, considerar as posições eventualmente divergentes ou os interesses de outros atores que eventualmente possam não coincidir com os interesses daquele Estado que toma aquela decisão. Isso em absoluto, e eu me alinho aos pensadores que dizem isso, não existe, não se fala em fim do Estado Nacional. O ator estatal continua sendo o elemento mais importante do sistema internacional. Essas questões de poder, as questões aí da escola realista das relações internacionais, isso tudo continua. O mundo ainda é só pegar o jornal todo dia e a gente consegue ver. Mas o fato é que o exercício da soberania hoje, mais do que antigamente, depende de um cálculo. O cálculo que o nosso Jean-Baptiste de Roussel explicou no seu livro seminal, que é Todo Império Perecerá. Esse cálculo tem que levar em consideração uma série de coisas, mas, principalmente, o poder que aquele Estado tem de tomar aquela decisão e fazê-la valer. Poder que mostrou aqui no início Almeida, com as suas nuances, as suas expressões, e em que pese, logicamente, considerar a expressão militar muito importante nisso, né? Estou aqui como general. Talvez a expressão mais importante seja a expressão psicossocial desse poder, que é a expressão que mostra, que dá a cada pessoa naquele Estado, naquela nação que é abraçada por aquele Estado, uma sensação de pertencimento, aquela unidade de projeto de nação, o que nos leva ao comprometimento daquela nação em todos os seus estamentos, com aquele projeto que aquela nação define para ela mesma e incumbe o seu Estado de levar a cabo aquilo. Isso leva a uma vontade política de empregar o poder daquela nação. Isso leva, certamente, ao crescimento das demais expressões do poder. E parafraseando o que disse o general Vilas Boas em uma das suas intervenções aí, passadas, né? Talvez seja esse o nosso grande problema hoje, porque nós perdemos um pouco o sentimento de projeto de nação. Não é? Mas isso é uma questão que temos que avançar. E nós precisamos, no exercício desse poder, é preciso posições de Estado. É preciso que homens de Estado se afastem um pouco da questão, eventualmente, de governo ou de mandato, e nós incumbimos, naquele momento de decisões de Estado, em posições de interesse de Estado. Eu cito aqui, por exemplo, a gente acompanha muito eleições nos Estados Unidos, sempre os dois partidos, republicano e democrata, sempre com campanhas, às vezes, até, de certa forma, viscerais em termos de argumentação, mas não se vê grandes embates ou grandes dúvidas ou disputas com relações à política externa americana. O Estado ele tem um direcionamento e aquilo fica, de certa forma, livre do embate político-partidário, que é um embate legítimo, necessário, a democracia depende disso, ninguém está... Mas que, em alguns momentos, o exercício do poder e a soberania do Estado depende de que essas forças todas entendam que isso transcende uma eventual disputa de posições e assim por diante. E como que o Exército participa disso tudo? Nós temos duas estratégias que a própria defesa coloca às Forças Armadas, que são prioritárias: a dissuasão e a presença. A dissuasão, fundamental nessa questão de poder, de soberania, de fazer valer as posições daquele Estado. A dissuasão depende de um poder crível e da vontade de usar esse poder. Verdade, abrindo um parênteses, na minha área, eu sou o comandante conjunto de defesa cibernética. A cibernética traz novas questões a respeito disso, né? A cibernética não considera o espaço cibernético, as fronteiras não coincidem com as fronteiras geográficas estabelecidas, não é? É muito difícil fazer a atribuição, chegar
olha, isso foi feito por tal país, por tal organização, por tal pessoa. Tendo dificuldade de atribuir, fica mais difícil ainda retalhar. Que atitude eu vou tomar contra aquela pessoa, aquela organização ou aquele outro Estado, se eu não tenho um grau de certeza absoluta que foi ele o responsável por aquilo, não é? Isso é muito complicado, isso traz responsabilidades. A ONU recentemente concluiu, recentemente, em agosto, setembro mesmo, um relatório que eu li de um grupo, aquele grupo de especialistas governamentais discutindo, concluíram o seguinte, que o fato de um ataque cibernético passar pelo território de um Estado ou ter origem no território do Estado não é suficiente para responsabilizar aquele Estado por essa ação. Isso é fato. Então vejam que ainda mais fatores ainda trazendo essa questão de soberania. Vejam, o nosso território é a maior fonte física de ataque cibernético ao território americano. Mas os Estados Unidos nem pensam em retalhar ou algo assim, porque eles têm certeza que isso não é uma ação nossa ou não é uma ação do Estado brasileiro ou de alguém no Brasil. É simplesmente uma rede, uma botnet ou um caminho de um ataque cibernético que utilizam um determinado computador ou servidor aqui e os donos daquilo não fazem nem a mínima ideia de que esteja acontecendo. Então, vejo que a cibernética traz outras questões ainda a esse trabalho. Mas nós participamos muito disso na questão de guarda de fronteiras terrestres, 17 mil quilômetros de fronteiras, não vou dizer secas, Guida, eu vou dizer terrestres, muitas vezes molhadas, entendeu? Porque são rios. Operações subsidiárias, GLO, aliás, é importante que nesse trabalho, nenhuma das três forças faria sozinho o que as três fazem juntas. Nas fronteiras nossas, principalmente na Amazônia, né? Há lugares lá que só os navios e aviões conseguem levar nossas guarnições, suprimento, lá para os postos de fronteira mais avançados. As operações subsidiárias, GLO, todos os momentos está aí na mídia, as operações de paz nos demandam uma preparação constante, com as capacidades bélicas e dissuasórias, o respaldo à ação diplomática, isso sempre é uma atribuição das Forças Armadas que o Exército está presente. Para isso nós temos os planejamentos estratégicos, e já vou encerrando, e o nosso portfólio estratégico. Eu não vou aqui destacar apenas alguns dos programas que senhores e senhoras já ouviram muitas vezes falar por aí. O nosso CISFRON, monitoramento de fronteiras, que está em franco desenvolvimento. Estamos encerrando na fronteira sul-mato-grossense, estamos passando agora para a fronteira sul, né? E já alguma coisa na Amazônia. O Astros 2020, altamente dissuasório, já estamos além da metade do desenvolvimento de um míssil tático de cruzeiro, de alcance de 300 quilômetros, carga útil de 200 quilos, daquilo que nós quisermos, né? Que o Estado brasileiro quiser. Nós temos o Guarani, que é um veículo blindado, uma família de blindados fabricados aqui no Brasil, alguns comprados fora, mas a grande maioria, a base do programa aqui no Brasil, que nós estamos mecanizando as tropas de infantaria, modernizando a cavalaria mecanizada. Uma brigada mecanizada dessa tem uma elevadíssima capacidade de mobilidade estratégica. Uma brigada, por exemplo, quando é que vou atirar em mim, senhor avisa que eu paro antes. Aí vamos lá, então estou acabando já. Ela, uma brigada aqui sediada em Goiânia, por exemplo, a terceira será mecanizada, ela com os seus meios tem condição de se deslocar rodando por estradas, mesmo em más condições, para qualquer ponto do Brasil em, sei lá, uma semana, rodando. Então isso é uma grande capacidade. E os próprios programas da área cibernética, que atendem ao nosso comando, né? Nós estamos aí estruturando uma real capacidade cibernética que hoje, para vocês terem uma ideia, um dos conceitos da era nuclear, que é a paralisia estratégica, voltou com o advento da guerra cibernética. É possível se causar uma paralisia estratégica em qualquer país do mundo sem disparar um tiro, não é? E com isso eu encerro, acho que passei um pouquinho de alguns segundos do meu tempo ali, peço desculpas, mas espero ter contribuído. Muito obrigado. Obrigado. General Guido Amin, eu sou major, nem ousaria
interromper suas palavras. O senhor que agora é o presidente, é diferente. Mas eu quero, então, agradecer e passar a palavra ao vice-almirante Eduardo Machado Vasques, manifestando, assim como até hoje, tenho algumas dúvidas sobre o acidente ocorrido em Alcântara. Até hoje ainda passa na minha alma uma certa avaliação quanto à possibilidade de ter sido uma sabotagem. Ainda imagino essa possibilidade. Não conheço profundamente as investigações que foram feitas, mas ainda entendo que tenha sido uma sabotagem. Ao mesmo tempo, e aí cito, na questão da energia nuclear, o almirante Otto Pinheiro. Cito o almirante Otto Pinheiro, que acompanho há muitos anos a luta, não é? Em relação à energia nuclear, sendo o Brasil um país que pauta pelo respeito à Constituição, a não intervenção e tal, mas ainda acredito na possibilidade do almirante Otto Pinheiro, pelo trabalho que desenvolvia, pela referência que era para todos nós na energia nuclear, ter sido alvo também de uma grande sabotagem. De qualquer maneira, não é o tema, mas eu não poderia deixar de aproveitar esse momento a mandar um forte abraço ao almirante Otto Pinheiro, esperando sinceramente que tudo seja devidamente esclarecido, que eu não passa por mim a mais remota dúvida em relação à retidão do almirante Otto Pinheiro. Tenho certeza de que um dia poderemos ter todos os esclarecimentos e reconhecer que as acusações que contra ele ainda pesam representam também uma forma de sabotagem aos interesses mais caros do nosso povo em relação à nossa soberania. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Paulo Ramos, excelência do senhor presidente da mesa, aos demais membros da CREDEM, em especial o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, por ter convocado essa audiência, aos nossos integrantes da mesa, o brigadeiro Almeida, general Almin, o embaixador Candês e o nosso diretor Jonisval. Deputado, em nome do comandante da Marinha, eu expresso a satisfação para a Marinha do Brasil novamente regressar a esta casa, a casa do nosso povo, da nossa sociedade, e hoje apresentar a visão e a percepção que a Marinha tem, né, sobre a soberania do país. Uma costa de mais de 8.000 quilômetros que nós temos que defender. Já o amigo falou sobre as fronteiras interiores, né, as nossas fronteiras oeste, então eu passarei agora a falar sobre as nossas fronteiras lestes, né, das nossas longitudes mais a leste, né. Eu gostaria só de pegar o... Obrigado. Essa apresentação, como o próprio título indica, de uma maneira mais pragmática, uma visão mais pragmática da Marinha, destacará o que a Marinha do Brasil vem trabalhando, vem fazendo, para atender, né, como necessidade prévia, ou seja, um pressuposto, a garantia e o fomento à nossa soberania nacional. Soberania já discutida e já falada pelos meus dois antecessores, né, e com certeza pelos que virão em seguida, dentro da academia falarão mais sobre os conceitos de soberania, mas ela, na nossa visão, ela está ligada a um conceito de poder, né, um poder absoluto e perpétuo de uma nação. Né, um domínio de conhecimentos que se acumula ao longo do tempo, né, e de legitimidade, como a mim falou, interna, né, dentro do próprio país, e externa, nas relações que nós temos com os nossos vizinhos e na ordem mundial. Então, a soberania não pode ser apenas traduzida como uma questão de defesa nacional. O Westfália foi um marco, um divisor de águas, onde a soberania era violada quando um exército invadia seu território. Hoje já não é assim, né, Amin? Temos aí a cyberpirataria, né, a internet, os telefones celulares, coisas que naquela época, obviamente, não existiam. Então, hoje, o conceito, né, de soberania e de defesa nacional é muito maior. Tem ligação com uma sensação abstrata da autodeterminação dos povos. O que somos e aonde queremos chegar, o nosso povo. E a sua relação harmônica e de convivência igualitária com a ordem mundial, ou seja, a relação entre os países, entre as nações.
Nesse sentido, entendemos, né, que somente com o poder nacional fortalecido e crível, expresso em suas 5 dimensões, seja a dimensão econômica, psicossocial, científica, tecnológica, política, obviamente, e militar, é que o exercício da soberania, traduzido na capacidade de aplicação da força ou na sua atuação na paz, quando, como e onde for necessário, os interesses nacionais e o bem comum serão compartilhados por toda a sociedade brasileira. O Brasil só será efetivamente soberano se, no projeto nacional, considerar-se como pressuposto, e aí o título da nossa apresentação, Forças Armadas capacitadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, capacitadas pela via da consecução dos programas e projetos estratégicos de defesa da Marinha, do Exército, como comentado pelo general Amin, do Brigadeiro Almeida, que são projetos estratégicos muito importantes para a nossa sociedade, para o futuro, para as gerações que estão vindo, na magnitude que o Brasil requer. Então, nesse contexto, a apresentação vai contemplar esses temas, né? Uma pequena introdução, que eu já encerro, mais um slide para isso, a importância do mar, né, da nossa Amazônia Azul, um conceito já amplamente disseminado na sociedade brasileira, os programas estratégicos da Marinha, da mesma forma apresentado pelas outras 2 forças, eu tecerei alguns comentários breves, os benefícios para a sociedade brasileira e as considerações finais. Sobre os desafios, né, esses são os desafios que hoje se apresentam. Esses são os desafios que hoje se apresentam na nossa sociedade, né? É o desafio ciência e tecnologia de engenharia, um desafio estrutural, um desafio estratégico, um desafio orçamentário, obviamente, que, né, ao longo dos anos será equacionado, a gente tem certeza disso, temos muita fé, mas principalmente, talvez o maior de todos, o nosso desafio cultural, né, da nossa sociedade, o desafio que aquela sensação de que a sociedade brasileira não tem ameaças. Não temos ameaças. Somos um país pacífico e primamos pela solução pacífica das controvérsias. Não é verdade. Temos muitas ameaças, mostrarei algumas aqui para os senhores. Infelizmente, a realidade das coisas, dessas ameaças, tem evoluído muito rapidamente, e a sociedade nem sempre percebe essa evolução na velocidade adequada. Vou apresentar algumas dessas ameaças que hoje nos permeiam. No tópico 2, a importância do mar, eu só queria ambientar os senhores, né? Vamos iniciar agora uma navegação, sempre segura, mas nos ambientarmos sobre a importância do mar e a importância da Amazônia Azul para o Brasil e para os programas estratégicos da Marinha. Antes de comentar sobre os programas estratégicos, é importante se discutir sobre a importância do mar e da Amazônia Azul e o papel da Marinha nesse contexto. Além de um litoral de mais de 8.500 quilômetros, o Brasil possui cerca de 40 mil quilômetros de rios navegáveis, mais de 40 portos ou terminais marítimos organizados e centenas de plataformas de petróleo neste momento, tirando a riqueza do subsolo nacional. Pensem nisso como empregos para esses marítimos, esses portuários. O mar é hoje a principal via de comércio exterior, onde 95% de todo o volume é transportado pela via marítima. São cerca de 1.980 mercantes navegando em nossas águas diariamente. A movimentação diária dos portos nacionais ultrapassa 2 milhões de toneladas, com um total anual de mais de 740 milhões de toneladas. No ano de 2018, ano passado, essas exportações somaram cerca de 239 bilhões de dólares, enquanto as importações, cerca de 181 bilhões. Assim, podemos observar que uma eventual interrupção das linhas de comunicação marítimas poderia causar o colapso da economia brasileira, que seria privada dos insumos a serem importados, girar a nossa economia no setor secundário e dos produtos a serem exportados, ou seja, uma grande ameaça. Um dos mais tradicionais mares e oceanos um dos usos mais tradicionais dos mares e oceanos é como fonte de alimento, inicialmente por meio da pesca e mais recentemente pelo cultivo intensivo dos pescados. O presente slide mostra o rastreamento da frota pesqueira industrial brasileira
que opera na nossa zona econômica exclusiva. O valor da produção brasileira anual já ultrapassa a marca de 1,5 bilhão de dólares. Entretanto, a pesca predatória praticada por outros países é, para nós e para os nossos pescadores, uma ameaça. Desde 2014, o Brasil foi autorizado pela ONU a explorar os recursos minerais em águas internacionais do Oceano Atlântico. Essa mineração submarina é considerada uma nova fronteira na busca por metais preciosos, como o manganês, o cobre, o ouro, essenciais na economia mundial moderna. Recentes pesquisas sugerem a existência de crostas ricas em cobalto e outros minérios, como níquel, platina, manganês e terras raras na plataforma continental brasileira. Mas, como sabemos, toda riqueza gera cobiça. A biodiversidade da Amazônia Azul é comparado à nossa Amazônia Verde, mas a sua potencialidade, sob o enfoque econômico, energético, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, foi até então ainda menos explorada. A UF, por exemplo, possui um projeto para desenvolver combustível a partir de microalgas. No Brasil, cerca de 80% da população vive a menos de 200 quilômetros do litoral, e os principais centros industriais estão localizados nessa faixa do nosso território. São observados os seguintes macrovalores: receita da União, 78%, população que vive, 80%, consumo de energia elétrica de todo o país, 85%. Talvez uma das potencialidades mais conhecidas da Amazônia Azul seja a energia. Atualmente, a produção nacional de petróleo é de cerca de 2,5, 2,6 milhões de barris por dia, chegando a quase 3 milhões. E de gás natural, 111 milhões de metros cúbicos por dia. Cerca de 96% da produção de petróleo e 80% da produção de gás são explotados de 645 poços marítimos. As bacias de Campos e Santos respondem por 95% da produção nacional. A produção de petróleo da bacia do pré-sal corresponde a 60% de todo o petróleo produzido no Brasil. A dependência desses recursos que a sua interrupção da produção de petróleo e gás é tal, proveniente dos poços marítimos, levaria o Brasil a um colapso energético rapidamente. Ou seja, uma vulnerabilidade estratégica que precisa ser monitorada e protegida. A Amazônia Azul compreende um espaço marítimo com dimensões superiores à metade do território terrestre, com recursos naturais incalculáveis. Nesta região, possuímos direito de soberania para efeito de exploração e aproveitamento dos recursos naturais, recursos estes de todos os brasileiros, os atuais e os das gerações vindouras, sendo, portanto, uma região de grande importância estratégica sob as vertentes econômica, ambiental, científica e de soberania. Hoje, de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, nossos espaços marítimos perfazem aproximadamente 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Após as adições propostas à Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU, os espaços poderão alcançar 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Essa área é superior à da Amazônia Verde. No dia 11 de junho, data magna da Marinha, a Comissão de Limites da Plataforma legitimou o Brasil incorporar 175 mil quilômetros quadrados de área da Plataforma Continental, além da Zona Econômica Exclusiva, que é o nosso limite exterior da plataforma na região sul, como pode ser observado no slide apresentado. A América do Sul é o ambiente regional no qual o Brasil se insere e, buscando aprofundar seus laços de cooperação, o país visualiza um entorno estratégico, já definidos na nossa Política Nacional de Defesa, na ENDE e no Livro Branco, que extrapola a região sul-americana e inclui o Atlântico Sul e os países lindeiros da África, nossos vizinhos a leste, assim como a Antártica. O Atlântico Sul faz parte das áreas marítimas estratégicas de maior importância para o emprego do poder naval brasileiro. Trata-se de uma temática que não irei me aprofundar, pois pela complexidade caberia uma outra apresentação específica sobre a oceanopolítica. Mas a nossa configuração da nossa Amazônia Azul, com sua vasta disponibilidade de recursos, associados à posição estratégica do Brasil no contexto regional, dão origem a numerosos desafios para o país em relação ao mar. Entre esses desafios, destaca-se a extensa costa e significativa área jurisdicional, a grandeza e a complexidade das ações a empreender em decorrência dos direitos e dos compromissos internacionais, como salvaguarda na vida humana no mar, os múltiplos interesses nacionais e internacionais, a necessidade de se conscientizar a população brasileira e coordenação de ações em relação à pluralidade de interesses.
Para a Marinha, a garantia da segurança marítima é uma das suas atribuições mais relevantes, pois entende que esse ambiente, acima de tudo, é vulnerável a diversas ameaças. Essas ameaças, às vezes não muito evidentes, tornam-se a cada dia mais diversificadas, e desde 2001 existe o conceito de novas ameaças. Esse conceito engloba o terrorismo, o narcotráfico, o tráfico ilícito de armas, o contrabando, o descaminho, o tráfico de pessoas, a cyberpirataria e até a pirataria, propriamente dita. Hoje em dia, a antiga percepção de que o Brasil não possui ameaças por ser um país pacífico definitivamente já não é mais adequada à realidade. Num contexto internacional, com ameaças cada vez mais complexas, de caráter híbrido e multifacetadas, a correta avaliação dos cenários prospectivos e a adequada preparação para o seu enfrentamento representam o maior desafio para o nosso país. E temos que nos preparar para isso, hoje, agora. Assim, é imperioso e necessário um novo dimensionamento da Força Naval para se contrapor a essas eventuais forças antagônicas, guardando a correta compatibilidade com a importância da inserção política e estratégica do país no cenário internacional, a qual deve ser igualmente percebida e ratificada pela sociedade. Para isso, então, agora passamos para os programas estratégicos da Marinha. Vamos discutir o assunto principal dessa palestra. Esse slide apresenta os principais programas estratégicos desenvolvidos pela Marinha. Para o propósito dessa apresentação, será dado ênfase aos seguintes programas: Programa de Capacitação de Pessoal da Marinha, Programa Nuclear da Marinha, de construção do Núcleo do Poder Naval e a implantação do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, SISGAS. O Programa de Capacitação de Pessoal da Marinha busca aperfeiçoar os sistemas e procedimentos a fim de prover a pessoa certa, com a capacitação adequada, no lugar e no momento certos. O Programa Nuclear da Marinha vem sendo executado desde 1979, com dois propósitos principais: dominar o ciclo do combustível nuclear e desenvolver e construir uma planta nuclear de geração de energia elétrica. Esse slide mostra a concepção artística do futuro submarino nuclear brasileiro, o SN-10, Álvaro Alberto, e a maquete do reator de tecnologia brasileira. O domínio do ciclo de produção do combustível nuclear visa ao desenvolvimento e aprimoramento da técnica de enriquecimento de urânio para fins pacíficos. O domínio dessa tecnologia permite ao Brasil dispor de uma alternativa energética para atender ao consumo interno ou para a comercialização no mercado internacional, gerando riquezas ao país. Outro desafio do projeto nuclear da Marinha é o de projetar o protótipo do reator nuclear, um modelo do componente que irá compor a turbina para que seja possível a propulsão do submarino nuclear, um projeto a ser discutido mais adiante durante esta apresentação. Tanto a confecção desse protótipo quanto aos diversos testes de eficácia do equipamento serão realizados no Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica, o LabGene, que reproduz em terra a planta nuclear do futuro submarino e localiza-se na cidade de Aramar, em São Paulo. Outro programa estratégico desenvolvido para a Marinha é a construção do Núcleo do Poder Naval. Entre seus programas destacam-se os mais relevantes: a continuidade do Programa de Desenvolvimento Submarinos, o PROSUB, o Programa de Desenvolvimento de Navios de Superfície, o PROSUPER, com a construção no país de navios, Programa de Construção de Navios Patrulha de 500 toneladas e 1.800 toneladas, e o projeto do míssil antinavio superfície, o MANSUP. O PROSUB constitui-se atualmente a maior prioridade para a Marinha. Foram assinados com a França, em dezembro de 2008, documentos que estabelecem uma parceria estratégica, com as seguintes metas: construção no Brasil de 4 submarinos da classe Scorpene, adaptados aos requisitos da Marinha do Brasil, com transferência de tecnologia de projeto, ou seja, é o Scorpene SBR, é um projeto para a Marinha do Brasil. Projeto e construção do submarino de propulsão nuclear, projeto e construção do estaleiro e da base de apoio dedicados aos submarinos, lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e o programa de transferência de tecnologia. Por ser um equipamento de maior mobilidade, autonomia e capacidade de permanência abaixo d'água, a ocultação, o submarino nuclear tem forte peso dissuasório, desencorajando as possíveis ameaças que venham a se apresentar.
Mas a conquista de tal tecnologia demanda tempo e constantes esforços, além dos elevados recursos. O slide apresentado mostra a complexidade de se desenvolver a tecnologia de construção de submarino convencional, em comparação a outros sistemas, um caça, um avião comercial, um míssil, etc. Para um submarino nuclear, a complexidade ainda é maior ainda. Outro programa dentro do projeto de construção do núcleo do poder naval é a de obtenção de meios de superfície, o PROSUPER. Este projeto inclui a construção em estaleiro no Brasil de navios escoltas, incluindo-se o projeto da classe Tamandaré. Espera-se que a conclusão dos navios do PROSUPER no país traga um salto tecnológico para a indústria nacional, com transferência de tecnologia, com potencial de gerar mais de 13 mil empregos diretos e indiretos. O projeto classe Tamandaré, especificamente, iniciou-se em março de 2017, com o objetivo de promover a renovação da esquadra, com 4 navios modernos, de alta capacidade tecnológica, construídos no país, com previsão de entrega para o período de 2024 e 2028. Em 8 de março deste ano, foi concluída a proposta final do consórcio Águas Azuis, sendo selecionado como a melhor oferta para o projeto de obtenção por construção desses navios. O processo de seleção, que empregou a natural expertise do pessoal da própria Marinha, contou com apoio técnico de áreas específicas da Fundação Getúlio Vargas, do TCU e do BNDES. O consórcio formado pelas empresas ATEC, Embraer, Defesa, são empresas brasileiras, e a ThyssenKrupp alemã foi o vencedor. O desenvolvimento do projeto Classe Tamandaré, de alta complexidade, contribuirá para o fortalecimento da estrutura produtiva nacional, gerando aproximadamente 2 mil empregos diretos e 6 mil empregos indiretos. Também, como componente do PROSUPER, encontra-se o subprograma de construção de navios patrulhas, com o projeto de construção do país de navios patrulhas de 500 toneladas e de 1.800 toneladas. Esses meios serão prioritariamente destinados à fiscalização de mares e rios, a fim de garantir a defesa de portos, contribuir para a segurança da operação de plataformas de exploração de petróleo, a preservação das áreas de proteção ambiental e, em colaboração com outros órgãos, a repressão a atividades ilícitas, em especial a pesca ilegal, o contrabando e o narcotráfico, ou seja, minimizar as ameaças difusas que hoje se apresentam. O projeto do míssil de antinavio superfície, o MANSUP, foi criado para realizar o desenvolvimento de um sistema de míssil antinavio, de características de desempenho similares ao míssil francês Exocet. O projeto MANSUP foi desenvolvido buscando eliminar dependência estrangeira e, consequentemente, conquistar novas tecnologias, possibilitar a modernização do parque industrial brasileiro e aprimorar a qualidade intelectual dos profissionais da área de defesa. Em 20 de março de 2019, a Marinha lançou com sucesso o segundo protótipo do MANSUP. Por fim, o projeto SISGAS, iniciado em 2015, consiste em um sistema com o objetivo principal de desenvolver uma ferramenta para comando, controle, inteligência e busca e salvamento, para uso militar e civil. Totalmente desenvolvido pela Marinha, sua principal característica é a interface com uma rede de sensores que, aliada às informações colaborativas, permitem a fusão e o esclarecimento de dados, formando um quadro operacional único que propicia um retrato instantâneo do que está ocorrendo na área controlada. Sobre os benefícios para a sociedade brasileira, já nos aproximando do final, eu destaco as seguintes vantagens. A geração de milhares de empregos, diretos e indiretos. O estímulo aos segmentos associados à ciência, tecnologia, inovação e incentivo à pesquisa, tão carente no nosso país. A melhoria da qualificação de profissionais, diminuindo o analfabetismo funcional que hoje nós temos. E a produção de radiofármacos, como um subproduto do nosso LabGene. Fomento da indústria naval brasileira. Efeitos multiplicadores na economia, como produção, salários e arrecadação de impostos e tributos. E a promoção do desenvolvimento nacional. Para finalizar, só gostaria de ler essas duas frases, né? O portfólio estratégico da Marinha consiste em ações para transformar a força, de forma a capacitá-la para o pleno cumprimento da sua missão constitucional. Os programas e projetos da Marinha contribuirão para alavancar o desenvolvimento da base industrial de defesa, e assim o país como um todo, a fim de fortalecer a construção naval no Brasil e de elevar o índice de nacionalização e de transferência de tecnologia. Enfim, nosso navio Capitânia, o porta-helicópteros multipropósito Atlântico, a Marinha do Brasil protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. Muito obrigado, presidente.